Eu já vi. Eu tenho umas 4 semanas sem vir. Geralmente eu venho de manhã, mas saí de férias, depois fiquei doente, depois tive pedra no rim. Aí, Misericórdia. Semana passada era para eu dar aula aqui para vocês, mas acabou que o que deu, porque tive a crise e. Tá bem já, né? Tô bem, recuperei, tô bem, graças a Deus. Parou de tomar coca? É uma cirurgia simples, tô tomando nada. Vamos lá. Antes de começar a aula, certo? Eu vou dar um resumo do que foi dado. Essa é a aula 3 do Pentateuco. Essa apresentação está no grupo, ok? Na primeira aula vocês viram um panorama do Pentateuco, certo? E na segunda aula vocês viram Gênesis. Então eu vou dar em 5 minutos um resumo aqui rápido e a gente começa, tá? Veja, Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Penta 5, Teuco vem de Teukos, que é rolos, 5 rolos. Também chamado de lei, livro da lei, a lei, livro de Moisés, certo? Ou o Torá, que os judeus chamam de Torá, certo? Esses livros eles são fundamentais porque eles contam a base para todos os outros livros. Uma vez que você entende bem o Pentateuco, você vai entender bem os Evangelhos. Por quê? Porque o tempo todo no Novo Testamento o Pentateuco é citado. É citado por Jesus, é citado por Paulo, por Pedro, por João, por Tiago, certo? Principalmente o autor de Hebreus cita constantemente ele. Então, você entendendo bem o Pentateuco, você vai entender bem a base do Evangelho, ok? O livro que é mais citado dos 5 é Deuteronômio. Jesus, inclusive, cita bastante Deuteronômio. O primeiro livro que vocês começaram a estudar na aula passada foi Gênesis, certo? Eu nem falei disso aqui, né? As leis do Pentateuco. Vocês viram isso aqui, lei civil, moral e religiosa, né? Uhum. Então, só recapitulando. O Pentateuco ele dá 3 tipos de lei. Lei civil, que é como se fosse a nossa Constituição. Então você tem lei sobre propriedade, lei sobre plantio, agricultura, gado, matrimônio, enfim, tem lei para tudo. Então é como se você pegasse um povo tribal, que não tinha nada, e você organizasse aquela sociedade. Foi isso que Deus fez através dessa lei. Você tem a lei religiosa, que são rituais, sacrifícios, cultos a Deus, né? Tudo tem uma ordem, uma decência, uma sequência, tudo tem um porquê. Isso principalmente você vai ver no livro de Levítico, certo? E você tem a lei moral, que são os princípios morais. O mais famoso são os 10 mandamentos, certo? É um exemplo de princípios morais. Ok? Essa é a revisão da aula 1. Aqui vocês viram com o Marco G, não foi? Depois veio a aula 2, que é a aula de Gênesis, que vocês viram com Igor semana passada, certo? Então Igor viu de Gênesis 1 a 11. Gênesis é dividido em 2 partes, 1 a 11 e 12 a 50. De 1 a 11 é a parte que Deus explica a criação, fala sobre a queda. Depois da queda vem Torre de Babel, vocês viram isso, não viram? Sim. Depois de Babel vem, o pecado começa a escalar, Deus manda um dilúvio, Noé, enfim. Aí depois do livro tem a diáspora, certo? Os povos se espalham na terra. Isso é de Gênesis 1 a 11. O mais difícil de acreditar na Bíblia está aqui, Gênesis 1 a 11. Se o cara acreditar aqui, o resto não acredita. Certo? Depois de 12 a 50 tem a história dos patriarcas, que é o que a gente vai ver hoje. De 12 a 50 você tem a história de Abraão, Isaac e Jacó, certo? E depois vem a história de José. A gente hoje vai ver Abraão, Isaac e Jacó. Eu tenho uma missão muito fácil de passar, do 12 ao 37, né? A partir de 37 começa a história de José, que é com o Rinaldo semana que vem. Ou seja, são aqui 25 capítulos, vai ser dureza, 25 capítulos. É uma missão difícil, né? Eu não vou ter como explicar tudo. Mas a gente vai ver isso hoje, certo? Essa foi uma missão que me foi dada. E a aula que vem vocês vão ver a história de José, ok? Lembrando que essa apresentação aí está no grupo, tá?
Então não fique... Qualquer dúvida vocês podem perguntar, fique à vontade. Qual é o meu objetivo hoje aqui com vocês? Eu não vou explicar história por história. Eu não tenho esse tempo, certo? O que é que eu quero trazer aqui? Falaram desse livro para vocês? Pentateuco de Paul Hoff. Falaram, não foi? Esse livro aqui é o livro que a gente vai sortear. Esse aqui é meu, não vou sortear não. Esse é o livro que a gente está usando como base para as aulas. É o livro que é usado também aqui no Logos para essa cadeira do Pentateuco. É um livro com uma leitura gostosa, é simples, não é nada técnico, teológico, não. Ele pega um texto, ele divide o texto em partes, né, pega os capítulos e dá os pontos principais e as observações interessantes que os comentários não dizem. Dito isso, a minha função aqui hoje, eu vou tentar pegar todos esses capítulos, eu elenquei os principais pontos de cada um, pelo menos na minha visão, e eu vou tentar trazer os princípios para vocês, certo? Gênesis, ele é um livro histórico-narrativo, em sua grande maioria. Então, o que é que um livro histórico-narrativo faz? Ele conta uma narrativa, ele conta uma história, certo? Mas se você lê uma história por uma história sem aplicar nada na sua vida, o texto se torna só uma história. Então, apesar de estar implícito, Gênesis é recheado de princípios, certo? O que eu vou tentar trazer hoje aqui é isso, é a riqueza do texto, em termos de princípio. Ok? Então, o que é que a gente extrai disso aqui para a nossa vida? É isso que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar, porque se não tivesse capítulo, hoje de manhã eu tive que dar uma corrida, certo? Então, Abraão, Isaac e Jacó, certo? Eu vou falar mais dos três, eu vou falar mais de Abraão. Por quê? Porque Moisés falou mais de Abraão. Ele dedicou 13 capítulos só para Abraão, certo? Então, quem sou eu para encontrar Moisés, né? Abraão, ele foi um cara extremamente importante, né? A partir dele vieram as 3 religiões monoteístas principais aqui do planeta Terra, certo? Judaísmo, cristianismo e o islamismo. Abraão é o pai da fé nos 3, certo? O Islã é bem monoteísta, mas enfim, isso é outro café. Inclusive eles dizem que Ismael e Isaac, eu já dei aula aqui sobre o islamismo. Abraão é um personagem mais importante. Esse recado aqui foi uma observação que eu acabei de explicar. Eu vou tentar trazer aqui os princípios para você, certo? A gente vai ver as histórias, eu não vou conseguir explicar tete a tete cada um, mas eu vou tentar trazer os ensinamentos delas para as nossas vidas, certo? Então vocês vão abrir a Bíblia de vocês, deixa aberta aí, em Gênesis 12. Quais são as 3 religiões? O Islã, cristão, o judaísmo, o cristianismo e o judaísmo. São religiões abraâmicas. Religiões abraâmicas. Tu ia perguntar alguma coisa? Tá no livro. Já botei. Vamos lá. Veja, aqui, gente, por que eu vou passar um tempinho aqui em Gênesis 12? Gênesis 12 é muito importante, porque é aqui que começa, eu vou usar uma frase, não me entenda mal, tá? O Evangelho começa concretamente, fisicamente aqui. Como assim? Aula passada vocês viram comigo um versículo famoso, que é assim: a tua descendência, Gênesis 3,15, pisará a cabeça da serpente. Esse é o proto-evangelho, teologia proto-evangelho. Proto significa embrião, certo? Então é o evangelho embrionário, o proto-evangelho. Ali é o primeiro versículo messiânico da Bíblia, ok? Em Gênesis 12, aquilo começa a tomar forma concreta. Por quê? Porque a partir de Gênesis 12, Deus escolhe uma pessoa, essa pessoa foi Abraão, para que da linhagem de Abraão viesse um dia o cara que ia pisar a cabeça da serpente, certo? Todo mundo sabe quem é? Jesus, certo? Vamos acompanhar aí na Bíblia, Gênesis 12. E vamos entender o que é esse chamado de Abraão. Cadê tua Bíblia, Tânia? Eu não tenho fala. Mas deixa eu esperar então. Gênesis 12. Alguém pode ler para mim? Só um.
Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Pronto, então, ora, disse o Senhor a Abrão, certo? Então, Deus está falando com Abraão, certo? Que até nesse momento ele ainda tinha o nome de Abrão, depois foi mudado para Abraão, certo? Deus pediu para que ele saísse da terra dele. Ele era de uma terra chamada Ur dos Caldeus. No livro de história a gente estuda lá no ensino médio, onde fica a Mesopotâmia, mais ou menos ali, Irã, Iraque, certo? Onde tem uma região chamada Crescente Fértil, enfim. Versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Pronto. Sê tu uma bênção. Obrigado. Vê, ó, de ti farei uma grande nação, certo? Te engrandecerei o nome e ser tu uma bênção. Veja, essas três coisas aqui tiveram presente na vida de Abraão, certo? Farei de ti uma grande nação. Ele viu isso aqui ou ele morreu antes? Morreu antes. Morreu antes. Te engrandecerei o nome. O que quer dizer isso? Engrandecer o nome, tornar o cara importante, famoso, né? E quando você vê a vida de Abraão, você vê que ele era esse cara, né? Ele não era por virtude dele, era que onde ele pisava, Deus abençoava. E Deus disse, ser tu uma bênção. Onde Abraão chegava, a coisa não esperava. Assim foi com Isaac, assim foi com Jacó, certo? Então, isso aqui, muitas vezes a gente passa despercebido. Deus não só deu a bênção, mas ele disse, seja uma bênção, seja um exemplo, certo? E a gente vai ver a desenvoltura da fé de Abraão. Abraão passou por várias provações. E Deus foi preparando ele até chegar no momento cume da provação dele, que foi o sacrifício de Isaac, certo? Em Gênesis 22, a gente vai ver isso. Ok? Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos lá. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso também você vê na vida de Abraão, mas também na vida do povo de Israel. Vou dar um exemplo clássico. Tinha um profeta, que era um falso profeta, chamado Balaão, certo? Balaão foi um cara que tentaram pagar ele para que ele amaldiçoasse os israelitas, certo? Ele conseguiu? Não. Não. Porque Deus disse para ele não fazer, mas porque, ó. Certo? E ele ainda diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra são todas as famílias da terra, incluindo a sua. Certo? Aí eu botei uma perguntinha aqui. Você é filho de Abraão? Acredito que sim. E aí? Por que tu acha que sim? Porque A promessa É a minha fé, né? farei de ti uma grande nação. Isso. Eu trouxe esse tópico aqui porque esse às vezes é polêmico, as pessoas não entendem. sim. Vamos abrir lá a Bíblia em Gálatas 3:7. Gálatas 3:7. Amém? Amém. Como é que está aí? Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. 29, versículo 29. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então veja, o judeu ele tem muito essa questão de eu sou judeu, eu sou o povo da palavra, eu sou o povo dos oráculos de Deus, eu tenho a lei. Ele se gabava muito, né? E Jesus, ó, vocês são filhos de Abraão, dessas pedras aqui eu faço filho de Abraão, né? Então, Paulo traz essa interpretação aí da descendência, certo?
Então todo aquele que é crente é filho de Abraão, certo? Então a gente, consequentemente, também é filho dele, espiritualmente. A gente é dessa descendência, certo? Entendido isso? Isso precisa ficar bem claro. Isso aqui, gente, é a base do Evangelho, certo? Quando ele diz assim, ti serão benditas todas as famílias da terra, isso aqui já é uma alusão de que os gentios seriam um dia inseridos na videira também. Ok? Promessas transcendentais. Eita, eu escrevi errado aqui. Bem, o que é que eu quis dizer com isso? Que Deus fez promessas a Abraão, certo? Ele acreditou, ele teve fé, sim. Mas nem tudo ele viu se cumprir. Por exemplo, de ti farei uma grande nação. Deus prometeu que ia dar a terra de Canaã para ele. Só que ele morreu e aquilo não se cumpriu. Ele veio se cumprir posteriormente, depois de várias gerações, certo? Mas ele creu. Ele andava como se fosse com a... Como é o nome daquele documento que dá propriedade para você no cartão? Escritura, é isso. É como se andasse com a escritura espiritual de Canaã debaixo do braço. Então ele vivia em fé, ele vivia como se aquela terra fosse dele. Ok? Isso é um princípio importante também, que é o princípio da fé. 3 elementos, certo? São constantes na vida dos patriarcas. Deus se apresenta para os 3, Abraão, Isaque e Jacó. E para os 3 ele dá promessas, ele dá bênçãos e ele dá aprovações. Certo? Sem exceção. Por que ele faz isso? Porque só a bênção era muito bom, né? Era muito fácil. Mas ele dava aprovação também, que é para que a pessoa desenvolvesse a fé. E ele faz isso com a gente também. Né? Tem uns probleminhas, talvez, umas coisas que a gente de vez em quando tem que... vamos lá. Eu vou começar aqui falando um pouco sobre as provas. Vai ser resumido, porque eu não tenho o tempo hábil para ver capítulo a capítulo aqui. Tá? Vamos lá. Em Gênesis 12 você tem o chamado de Abraão, que foi o que a gente acabou de ler, Gênesis 12, 1 a 3. Depois, já em Gênesis 2:10, já começa os problemas, o boleto começa a aparecer. Veja só, em Gênesis 12:10 teve uma fome na terra, certo? E aí o que é que Abraão fez? Ao invés de crer em Deus, se sustentar em Deus, ele fez o quê? Ele desceu para o Egito. Mas Deus pediu para ele descer para lá? Não. Ele foi porque ele quis. E como ele desobedeceu a Deus, isso gerou consequências na vida dele. Lá no Egito, ele adquiriu gado, que aparentemente é uma coisa boa, e ele adquiriu uma serva chamada Agar. Deu errado depois, não foi? Deu errado. Isso aí, veja, não está escrito isso na Bíblia. Em Gênesis 12, 10 a 20, por que Moisés está dizendo que ele adquiriu Agar, que ele adquiriu gado? Porque logo posteriormente vão vir os problemas, resultado dessa ação dele. Tá? Qual o princípio que eu tiro isso para a minha vida? Quando eu tento pela força do braço, geralmente a coisa dá errado. A gente vai ver isso na vida dos outros patriarcas também. E quando eu entrego a Deus, a coisa tende a dar certo. Tende a dar mais certo. Certo? Então, isso é constante na vida dos patriarcas. Você vai ver aqui que não tem família feliz, todas as famílias têm problemas. Quando chegar na Isaac, então, pelo amor de Deus, a mãe gostava de um filho, o pai gostava de outro filho, o filho odiava, enganava outro filho, um filho odiava o outro, era uma confusão. Vamos lá. Então ele desce para o Egito, certo? Como resultado, ele adquire gado, ele fica mais rico, e ele adquire uma serva chamada Agar. Até então, tudo bem maravilha, né? Só que não, ele saiu humilhado de lá por conta de Faraó. Ele erra com a esposa, porque os egípcios viram a esposa dele, que chamava Sara. Sarai, depois mudou para Sara, né? E aí se afeiçoaram dela e ele ficou com medo e disse que era irmã dele. Isaac também cometeu esse mesmo erro, 2 vezes. Então assim, não existe ninguém perfeito na Bíblia, é só Jesus. Mas assim,
É legal, porque você vê o lado humano das pessoas. Né? Então, Abraão, pai da fé, é amigo de Deus. Foi covarde com a mulher. Veja. Se tivesse um marido e o teu marido. Imagina a bronca. Essa aqui é minha irmã. Eu ia gostar que ia dormir no sofá, né? Márcio ia dormir no sofá. Veja, ele adquiriu gado, certo? No capítulo 13, por ele adquirir esse gado, ele andava com um sobrinho dele chamado Ló. Ló também cuidava de parte desse gado, ele começou a crescer o próprio gado. Então tinha o gado de... Estou resumindo aqui a história. O gado de Abraão, o gado de Ló, os dois cresceram muito. Ele começou a ter disputa entre os funcionários deles, por pasto, né? E eles se separaram. Foi por conta de um problema que ele adquiriu no Egito. Ele não precisava ter adquirido, mas ele adquiriu. E Ló deu um pouco de trabalho a Abraão, certo? No capítulo 14, tem uma batalha entre reis. São 4 reis contra 5. E dessa batalha, Ló é pego cativo. Abraão vai lá, liberta, certo? Salva ele, salva os 4 reis, os outros 5 perdem. E aí, ele tem um encontro, que eu vou passar um tempinho aqui explicando sobre ele, com o rei de Salém. Certo? Salém, antiga, que posteriormente viria a ser Jerusalém. Certo? Esse rei chamava Melquisedeque. Já ouviu falar desse rei? Já. Ele é bem simbólico, Melquisedeque. A Bíblia não fala muitas coisas sobre ele, mas fala da ordem dele. E eu queria ler o texto dele um pouquinho com vocês. Essa é Gênesis 14, a partir do versículo 18. Melquisedeque é o que a gente chama de tipo. Vocês viram essa questão aqui nas aulas, não? Tipo de Cristo? Tipo de Cristo, a tipologia. Eu vou dar um exemplo, vocês vão entender. O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele tinha que fazer um sacrifício pelo pecado do povo. Então ele pegava um novilho, sem defeito, não podia ter nenhuma mancha nele, ele sacrificava aquele novilho e aspergia o sangue sobre o propiciatório, a tampa do propiciatório. Então aquele novilho representava, era um sacrifício, perdoava o pecado do povo. Lembra alguém? No Egito, quando veio a praga da morte, quem se livrou foi quem pegou o sangue do cordeiro e pintou de vermelho no umbral da porta. Isso lembra alguém? Uhum. Antes de invadir Jericó, o exército de Josué estava chegando lá. Uma casa salvou. Quem foi? Raabe. Lembra? Ela botou o que na janela? Um lencinho vermelho. Certo? Todas essas coisas são exemplos de tipo. Certo? São coisas que prefiguram Jesus. A sombra de Jesus. Vou dar mais um exemplo que a gente vai ver, mas já vou dar a escola. Sacrifício de Isaac. Deus mandou Abraão subir no Monte Moriá com o filho dele e mandou sacrificar o filho. Na hora que ele ia sacrificar, apareceu, ele disse: Abraão, segura aí, sinal vermelho. E Abraão já tinha dito assim ao filho dele, a gente vai ver: Deus proverá para si o sacrifício. É daí que vem a palavra Jeová Jireh. Apareceu um cordeirinho lá, um cordeirinho branco, sem defeito. Isso lembra alguém? Então, essas coisas são tipos, certo? Então, tudo isso simbolizava Jesus. Agora, por que eu estou falando isso? Vamos ver para a Bíblia aqui. Gênesis 14, 18. Vou ler só o 18, tá? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo aí é o Elion. Lembra da musiquinha? É o Elion mesmo aqui, certo? O que são esses nomezinhos? São atributos de Deus, certo? Por exemplo, quando Deus cura, chamamos de Jeová Rapha. Quando ele é o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaoth. Tem vários. El Roi, é Deus que vê. Tem aquela musiquinha, né? Isso é péssima música. Chamar é presente, né?
chamar, exatamente. Então, assim, ele tem vários atributos. Então, quando ele fazia alguma coisa relacionada, por exemplo, a um atributo de provisão, as pessoas erigiam um altar, ou então davam ação de graças e chamavam ele de Jeová Jireh, certo? Então, tem esses atributos aí. Então, Melquisedeque, rei, era o quê? Rei, mas ele era também o quê? Era Sacerdote. Teve alguém que foi rei sacerdote? Jesus. Jesus, o sumo sacerdote do sumo sacerdote, certo? Da ordem de Melquisedeque. Vou explicar um pouco sobre isso. Veja, ele trouxe o quê? Pão e vinho. Onde é que pão e vinho aparece na Bíblia? Na mesa. Na mesa. Com quem? Comunhão. Com Cristo, né? Na ceia. Então veja, embora não esteja explícito aqui no texto, isso aqui é um tipo de Cristo. Cristo foi um rei, ele é rei e também ele é um sacerdote. Certo? Só que veja, a gente está em Melquisedeque. Melquisedeque, no versículo, aqui ao longo do texto, Abraão dá o dízimo a Melquisedeque e Melquisedeque abençoa Abraão. Certo? Quem abençoa é o superior ou o inferior? Superior. Superior. Então, Melquisedeque é superior a Abraão. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque lá no Novo Testamento, em Salmo, já existiam algumas coisas proféticas que falavam que viria um rei, que seria sacerdote, que seria da ordem de Melquisedeque. Quando a gente fala em sacerdote, sumo sacerdote, a gente lembra logo do judeu, lembra logo do Levi, dos levitas, não é verdade? Mas só que veja, muito antes de existir levita, já existia um sacerdote. Quem foi que ensinou Melquisedeque? Sei não. E Melquisedeque era sacerdote. Quem foi que instituiu o sacerdócio de Melquisedeque? Também não sei. Então, assim, muitas coisas, existem muitas riquezas nesse texto que muitas vezes passam despercebidas. E lá em Hebreus, o autor de Hebreus fala sobre o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Porque os judeus se gabavam que tinha o templo, que tinha a lei. E aí o autor de Hebreus fala assim, olha, muito antes de haver lei, existia um sacerdócio muito mais antigo e maior e superior ao de Levi, que é o sacerdócio de Melquisedeque. Vamos abrir a Bíblia da gente em Salmo 110, versículo 4. Deixa eu marcar a página em Gênesis, tá? Amém. Esse salmo, o próprio Jesus cita ele. 110. Vamos ler o versículo 1, por favor. Só um. Disse o Senhor ao meu Senhor: aceita-te a minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Você lembra desse versículo em algum lugar? O próprio Jesus cita ele em Mateus 22. Aceita que é direito. Quando os fariseus questionam ele, se ele era realmente o Messias. E Jesus cita exatamente esse versículo aí. Esse salmo é um salmo messiânico. Se você ler todinho, você vai ver que ele está falando do Messias, certo? Vamos para o versículo 4 agora. 110. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vê, o sacerdote, ele tem um prazo, né? Geralmente até ele ficar velhinho. Mas o sacerdote, para ser sacerdote para sempre, e da ordem de Melquisedeque, não podia ser qualquer pessoa não. Então, a Bíblia já traz aí profecias messiânicas com respeito a Jesus, certo? Então, muito antes de haver a ordem de Levi, já existia Melquisedeque, certo? Isso é uma coisa interessante que é importante denotar em Gênesis 14. Então, tudo isso aqui é uma figura de Cristo, certo? Entendido isso aí? Nesse texto aqui de Hebreus, eu não vou abrir por causa do tempo, ele vai esmiuçar mais essa ideia de Jesus como sacerdote dos sacerdotes da ordem de Melquisedeque, certo? Alguma dúvida aqui? Não. Vou continuar.
No capítulo 15, continuando, eu estou seguindo a sequência dos capítulos, certo? Só que eu estou de avião, porque senão eu não consigo. Deus promete um filho a Abraão. Em Gênesis 15, 1, 2 e 3, Abraão se mostra aflito, porque Sara era estéril, até o momento ela era estéril, e eles não conseguiam ter um filho. E por que ele estava angustiado? Porque ele ia dizer, meu servo Eliezer é que vai ficar com os meus bens. Eu não tenho alguém, não tenho um filho, não tenho um herdeiro para poder passar, para poder instruir, para poder ser o meu herdeiro. E aí Deus promete um filho para ele no versículo 4, certo? No versículo 6, que eu vou passar um tempinho nesse versículo aqui, esse versículo é muito importante. Depois que Deus disse essas coisas a ele, o versículo 6 diz assim: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Isso aqui, minha gente, é a base, tá já aparecendo aí. Tá meio obscuro e tal, tá difícil de entender, mas é a base da doutrina da fé. Que o justo viverá pela fé. Certo? O Antigo Testamento, já em Gênesis, já está dizendo que a salvação não é por obras, é pela fé. Que nós somos justificados pela fé. E diz assim, e creio ele no Senhor. Só que essa palavra creu, ela dá uma ideia muito mais profunda do que é o que a gente acha. A gente acha geralmente é acreditar, né? Mas crer mesmo é quando você se submete a alguém, se apoia. E é justamente essa a conotação dessa palavrinha. A palavrinha é amã, que dá uma ideia de se apoiar, de se submeter. Então você crê em Deus, você crê em Jesus quando você se submete, quando você se entrega, como se fosse um bebê que fica tranquilo no braço da mãe, no braço do pai. As pernas, mas quando você pega, ele para de chorar. Por quê? Porque ele confia em você. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Veja, isso está escrito aqui, que eu estou falando? Não. Mas são princípios que a gente extrai do texto, quando a gente lê e medita no texto. Esse que eu estou tentando trazer aqui nessa aula, certo? Porque o conteúdo é vasto e eu não tenho como passar tudo. Então, isso aqui, Paulo vai citar constantemente Romanos, Efésios, Gálatas, a salvação pela fé. E aí tem um textinho famoso de Efésios 2:8, que a salvação... Me ajudem aí, Efésios 2:8. A salvação é pela graça, não por obras, é dom de Deus. Por que não é por obras? Para que o homem não se glorie, certo? Então Paulo vai falar o tempo todo sobre isso, que a gente não é justificado, Romanos 3, a gente não é justificado por obras, pela fé em Jesus Cristo. Fé, lembre sempre fé como fidelidade, mais compromisso. Ter fé, temer ao Senhor, não é acreditar nele. Por que não é acreditar nele? Porque até os demônios creem e tremem. Né? Esse versículo é famoso. Os demônios sabem quem é Deus, sabem quem é Jesus. Eles não creem. Entendeu? Eles apenas reconhecem. Né? Então, ter fé, crer, que foi o que Abraão teve, é por isso que ele é chamado pai da fé, é uma fidelidade mais um compromisso. Certo? Isso é muito importante, que você tem que extrair isso desse texto. Você vai ver isso aqui na vida de Abraão, na vida de Isaac e na vida de Jacó. Apesar dos erros deles. Abraão foi chamado pai da fé, amigo de Deus. Mas foi provado com a mulher. Deixou de ser? Não. Deus usa os homens, independente da condição dele. Porque se fosse depender da nossa condição, não usava ninguém. Certo? Simples assim. Então, muitas vezes,
a gente vê um mensageiro, né? Mas esquece que a mensagem é muito maior que o mensageiro. A gente olha para a cara do pastor, mas esquece que por trás do pastor existe uma mensagem que é maior que ele. Entendido isso aí, isso aqui é muito importante. Isso aqui é a base da doutrina da justificação pela fé. Okay? Então a salvação, desde o Antigo Testamento, não vinha por obedecer à lei, vinha por fé. Certo? Por crer em Deus, crer que Ele enviaria o Messias, crer na obra dele. Ok? Muitas vezes a pessoa começa a ler a Bíblia, ela tem curiosidade. E como é que era a salvação no Antigo Testamento? Eu não tenho essa curiosidade, né? Na época que eu me fizeram essa pergunta. A salvação sempre foi pela graça. Né? Sempre foi na crença num Deus. E eles não eram salvos pelo sacrifício. Né? Porque pelo sangue, pelo derramamento de sangue, o autor de Hebreus diz isso, não há remissão do pecado, foi pela graça. Certo? Sempre foi pela graça. Alguma dúvida aqui? Posso continuar? Pode. Aí eu botei aqui, ó. E na hora do aperto, você se apoia em quê? A palavra apoiar é exatamente o sentido da palavra crer. No capítulo 15, versículo 13, também um versículozinho interessante. Já na época da vida de Abraão, Deus já tinha dito a ele que a descendência dele ia se multiplicar, mas que o povo dele ia sofrer 400 anos no Egito. Certo? Você vê aí na sua Bíblia, vai estar lá. Então, Deus já estava profetizando na vida de Abraão. Certo? No capítulo 16, você tem um episódio de Sara e Agar. Certo? O que é que acontece no capítulo 16? Deus não tinha prometido um filho a Abraão, só que Abraão vacilou na fé. De novo, o pai da fé é muito Deus. Né? Vacilou, né? E Sara ficou meio assim, porque naquela época a mulher precisava ter um filho, né? Era uma questão de honra, enfim, era uma coisa muito importante para a mulher. E aí, ela não conseguia, porque ela era estéril. E se você parar para ver, as três eram estéreis: Raquel, Sara e Rebeca. Uma forma de Deus provar, né? Você vê nitidamente que Deus botava o espinho ali para a pessoa desenvolver a fé. O que aconteceu? Sara ficou preocupada, né? Existia um costume mesopotâmico na época que, se eu sou casado com Isla é minha esposa, mas a gente podia ter filho, eu preciso ter um filho, né? Aí ela poderia pegar uma serva nossa, eu poderia coabitar com aquela serva, ter um filho, e aquele filho não seria da serva, seria dela. Aí Abraão curtiu a ideia, não foi muito difícil para ele. E aí ele foi lá e gerou Ismael com Agar, certo? Só que ele não esperou pela promessa. Embora isso não esteja escrito, isso é um princípio. Que princípio? Que muitas vezes, quando você vai pela força do seu braço e não descansa em Deus, o pecado gera consequências. E gerou Ismael. E gerou consequência para ele. Gerou divisão na família, certo? E gerou um grande problema futuro para os judeus. De Ismael vieram alguns povos que eram inimigos até hoje dos judeus. A gente vai ver se mais na frente, numa árvore que eu botei uma árvorezinha genealógica que facilita esse entendimento, certo? Então veja, a palavra Ismael significa um cara bruto, nervoso, paciente. A Bíblia usa o termo, pelo menos na minha tradução, é tipo um jumento selvagem. É feio, né? Mas é como se ele fosse uma pessoa assim. E Agar significa literalmente aquela que foge, aquela que é errante. Uma pessoa errante, uma pessoa que é inconstante na vida, certo? Logo depois que Ismael nasce, né? Isso gerou uma divisão dentro da família, a gente vai ver isso no capítulo 17. Vamos para o capítulo 17, certo? Versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Que nomezinho é esse? É o Shaddai. É o Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito.
2. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Versículo 5. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. Então, nesse versículo, há uma mudança de nome. E Abraão, com 2 A's, quer dizer pai de multidões, pai de nações, certo? Que foi o que ele de fato veio a ser. Depois do versículo 7, Deus concretiza essa aliança com Abraão. Ele diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança, olha a palavrinha aí, perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. A gente viu quem são os descendentes de Abraão, viu? Então Deus fez um pacto com ele, para que ele abençoasse todas as famílias da terra, e que a sua descendência, que ele seria Deus da descendência dele. Então, se você tem fé, o mesmo Deus de Abraão é o seu Deus, de acordo com a Bíblia, certo? Ainda no capítulo 17, ele também institui a circuncisão. Você já ouviu falar nisso? Uhum. Todo mundo sabe o que é a circuncisão? Uhum. Sim. Sabe o que é a circuncisão? Fimosa. Na Interlegal. Muitos meninos hoje, quando eu nasci, meu pai fez até em mim também. Sabe o batismo? Pronto. Quando uma pessoa se converte, ela faz o batismo. Por quê? Porque lá em Mateus 28, no capítulo de Mateus, Jesus diz assim: e de pregar o evangelho a toda criatura, ensinando aquilo que vos tem ensinado, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando você se converte, geralmente a pessoa se batiza, certo? Isso foi uma ordem de Jesus, o sacramento que Jesus mandou fazer. Então é um sinal externo de uma aliança que você tem com Deus, certo? No Antigo Testamento, esse batismo, que para você, que você entende como batismo, no Antigo Testamento era a circuncisão, que é o corte do prepúcio masculino, certo? Tem até uma passagem, não me engano, em Josué. Josué faz isso aos judeus, né? Isso. O próprio Abraão fez aqui também. Então Deus, assim, ó, como sinal externo, todo macho, vamos abrir a Bíblia aí, versículo 11. Vamos a partir do 10. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então, todo judeu, ele tem que ser, o batismo dele era isso aí. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Enfim, não vou ler tudo, mas essa coroada não. Até hoje, todo judeu que segue o judaísmo ele faz isso, certo? Aí tem um cara lá da fé assim, já está imaginando aqui, a dor já está chegando. Então, isso é um sinal externo, certo? Por que eu trouxe essa passagem sobre circuncisão? Porque aparentemente ela não serve de nada para a gente, mas ela serve sim. Veja, o tempo todo, você já ouviu essa palavra, essa frasinha? Circuncidai o vosso coração. Jesus fala isso, os profetas falam isso, os apóstolos falam isso. Por quê? Porque o cara nascia judeu, ele até não podia ser temente a Deus, mas ele circuncidava. Né? E aí, Deus nunca quis um rito por um rito, ele queria que a gente circuncidasse o vosso coração. O que ele quer é mudança de coração. Não é a circuncisão pela circuncisão. Abra a Bíblia de vocês aí, Deuteronômio. Deuteronômio 10. Não precisa abrir, não, já está aqui. Não está atrás. Veja. Quem falou isso aqui foi Moisés, viu? Moisés, quando instituiu a lei, já estava dizendo isso para o povo. Porque ele conhecia o povo. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não endureceis a vossa cerviz. Cerviz é coluna. 10 quanto? 10, 16. Está aqui, ó, na apresentação. Quando Moisés diz isso, o que é que ele estava querendo dizer? O judeu, quando lia Gênesis 17, entendia que precisava ser circuncidado. Beleza. Mas não adianta nada você se batizar, você se circuncidar e viver a vida
Deixa a vida me levar. Você vive a vida por você mesmo. O que Deus quer da gente, e aí isso é um princípio importantíssimo que você tem que entender, é que Deus não está interessado no que você faz. No sentido de que não são as obras que vão fazer ele feliz. É a entrega da sua vida, do seu coração. É quando a gente circuncisa o nosso coração de pedra, a gente nasce de novo, muda as obras, muda a forma de pensar e tem um coração de carne. Moisés, sabendo disso, sabendo que a lei, o povo ia ficar muito assim, muito lá, diz assim: circuncidai o vosso coração, não mais endureçais a vossa... O que é uma coluna dura? É uma coluna que não se dobra. Então é um povo que não se dobra, é um povo teimoso. Parece alguém? Judeus? A gente diz judeu, né? Mas Acho que é. a gente também, né? Quando a gente... O Antigo Testamento é o que é o PET scan, é o PET scan do homem. E entra na maquininha, bota o Antigo Testamento ali, vai dizer como é que é o hoje. A gente só avança em tecnologia. Moralmente a gente só piora. O homem nunca deixou de ser um homem. Avarento, egoísta, infiel, enfim, tudo de ruim. Então o Antigo Testamento traz isso claramente. O raio-x do homem, certo? É por isso que você pega um negócio desse que foi escrito há mais de 2000 anos e você se enxerga ali. Porque você também erra como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Moisés. Licença, boa tarde. Alguém aqui é proprietário de um SW4 que está do outro lado da rua? Receba, irmãos. Pronto, Não sou eu não, é que eu recebo essa promessa. Tem alguém aqui? Não, tá certo, obrigada. Você é prata ou branca? Que colocou no espetinho ali do lado da rua? Não, eu tô pedindo, é porque o cara tá no carro do espeto toda vez. Lidar com gente é difícil. Todo domingo é isso, o cara pede para tirar. É porque tá na igreja, né? A gente passou outro lugar. Pode ser visitante. Foi toda semana tem uma Toda visita. semana tem uma pessoa, eles pedem para tirar, no culto o pessoal pede para tirar. Vamos lá. Eu acredito que a principal missão da igreja é cuidar da própria igreja. Sabe? É verdade. Quantos incircuncisos de repente estão na igreja? Não consegue, né? Veja, vamos lá. Vocês entenderam isso aqui que eu falei? A circuncisão do coração. Isso aqui se tornou um legalismo tão grande para o judeu que Deus nunca esteve interessado com aquilo. Mas ele estava interessado com o coração. O tempo todo os profetas falam sobre isso. Diz assim, ó, o culto de vocês, o louvor de vocês, o sacrifício de vocês, ele fala isso sobre esse amor. Eu rejeito, eu abomino. Por quê? Porque não adianta nada você fazer tudo aquilo e você viver uma vida no mundo. A mesma coisa é o crente. Qual o princípio você tira disso aqui para você? Né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entender o contexto, entender o texto, beleza, mas se você não trouxe nada para a sua vida, é só um texto histórico narrativo, certo? Então vocês têm que ler, sempre trazendo princípio para a vida de vocês. Paulo, trazendo essa mesma ideia, diz assim: judeu é aquele que o é interiormente. Nesse texto ele está falando sobre o judeu e o gentio. Porque o judeu achava que era melhor, porque era judeu. Né? E o gentio achava que era ninguém porque era gentio. Aí Paulo vai e quebra isso aí na emenda. Judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ou seja, Deus sempre esteve interessado com a circuncisão do coração. Certo? Qual o princípio que você traz isso para você? Muitas vezes o cara está aqui, serve, é bom, mas você não ora, não jejua, não lê a Bíblia. O básico, né? Então, se você se identifica com isso, repense.
Porque isso é a base do Evangelho. Jesus não diz assim, ore. Já viu Jesus falar, ore, jejue. O que é que ele diz? Quando orares. Por quê? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu pai que te vem em secreto, teu pai que te vem em secreto te recompensará. Porque ele diz, quando orares, não é uma ordem, é que ele já espera que você ore. Quando jejuares, tá, em Mateus 6, 7, semana 1. Ele já espera que você jejue. É como você vai pegar um PF em qualquer lugar, um PF aí no restaurante, em qualquer lugar. O que é que você espera que venha no prato? Geralmente é arroz e feijão, no mínimo, né? Um arroz e feijão na vida cristã, oração, jejum e leitura das Escrituras, certo? Então isso é muito importante, a circuncisão do coração. Então vocês têm que trazer esses princípios para a vida de vocês, certo? No capítulo 18, abra a Bíblia de vocês aí no 18, tem uma passagem famosa, que é quando Deus se incorpora na terra. A teologia diz também assim, teofania. É quando Deus aparece para o homem em forma de alguma coisa. Como assim? Lembra de Moisés no deserto? O que é que Moisés viu queimando? Uma sarça. Uma sarça que não se consumia. É uma coisa diferente. Certo? Deus falou com ele através da sarça. Aquilo é uma teofania. É Deus se materializando para ele de alguma forma. Não na sua essência, na sua verdadeira forma. Outro exemplo é esse texto aí de Abraão. Deus se materializa para ele em forma de homem com 2 anjos, certo? Nessa passagem, é uma passagem bem famosa, Deus aparece em Mamre para ele, certo? E aí ele reitera a promessa de que ele teria um filho, né? E aí no versículo 12, a mulher dele estava brechando. Desde a antiguidade esse vício, né, meninas? Estava brechando, escutou, aí fez o quê? Riu. E por conta disso, o filho dela veio chamar Isaac. Isaac significa riso, significa sorriso. Aí você tem um filho hoje, chama ele Sorriso Colgado, certo? Em homenagem a Isaac. Além disso, Deus compartilhou o plano dele com Abraão. Diz assim, ó Abraão, acompanhe no versículo, deixa eu ver aí, na sua Bíblia, versículo 17. Capítulo 18, versículo 17. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nela serão benditas todas as nações da terra. Veja só, no Antigo Testamento é muito comum Deus compartilhar o plano dele com o homem. Como assim? Ele dizia o que ele queria fazer com o homem. Ele dizia isso através dos profetas e para os profetas. Ele compartilhava os planos dele com Salomão, com Davi, com Abraão, né? Com Moisés. São pessoas que têm intimidade muito grande com Deus. E Deus compartilhava. Como você compartilha com um amigo ou com uma amiga as coisas da sua vida. Interessante isso, né? Eu chamo isso de princípio da amizade. Que Deus faz isso com o homem. E Jesus também fez. Lá em João 15,15 ele diz assim, já não vos chamo, acho que já não, eu não lembro dele, já não vos chamo discípulos, e sim amigos. Alguma coisa assim. Não é isso? Por quê? Porque era uma intimidade tão grande. Jesus não olhava para os discípulos e via um discípulo, um aluno. Ele via um amigo, um brother. Eu acho legal isso. Então Deus compartilha o plano dele com o homem também. E quanto mais amigo de Deus, é mais que ele compartilhava. E aí Deus diz a Abraão que ele vai destruir Sodoma e Gomorra e compartilha esse plano. E aí depois, em Gênesis 18, no meio aí do capítulo, a partir do versículo 22, Abraão tem um papo com Deus que você, quando lê esse texto, eu acho engraçado, porque ele começa a barganhar com Deus. Já pensou tu começar a barganhar com o Criador do Universo?
você que não é nem uma poeirinha, que não é nada, e Abraão começa a interceder. Ele começa a perguntar: Senhor, você vai destruir essa cidade? E se tiver 100 justos? E se tiver 50? E se tiver 10? Ele começa a barganhar. Como um menino pequeno. Não tem aquele menino pequeno que chega assim para você: papai, me dá aqui, dá você, faz aquela cara, né? Você fica com dó do menino, você fica todo abestalhado. E a imagem que eu tenho é essa, sabe? O Criador e a criatura começa a barganhar com o Criador, né? Eu acho isso massa, assim, como o caráter de Abraão, né? Abraão estava preocupado em salvar o justo. E dentro dessa cidade tinha o sobrinho dele, que deu trabalho a ele, Ló, deu trabalho de novo. E Ló morava nessa cidade, e Ló era um cara relativamente justo. E aí Deus disse assim: não, beleza, eu vou salvar o justo, vai tirar Ló e a sua família de lá e vou destruir a cidade. E aí começa o capítulo 19. No capítulo 19, Deus manda os 2 anjos que desceram com ele para entrar em Sodoma. Entrando em Sodoma, eles se hospedam na casa desse homem justo que chama Ló, certo? Se hospedam lá. Só que o povo de Sodoma, por que ele ia destruir Sodoma? Porque o pecado de Sodoma já passou pelo ladrão e inundou a casa toda, assim. Já estava uma coisa, já tinha virado Babilônia, já estava um negócio pesado, né? E Deus manda juízo, certo? Isso acontece ao longo da história também. Deus abençoava os judeus. Mas quando os judeus não correspondiam, ele mandava juízo. E quem lê o Antigo Testamento sabe, as guerras, os domínios, os cativeiros, certo? Deus mandou um juízo pesado. Mas isso é outra história. Então, esses anjos, os anjos se hospedam na casa de Ló. Só que o povo era tão ruim que o povo viu duas pessoas, novidade no pedaço, queriam entrar na casa e pegar os 2 homens. Podridão, devassidão total. E aí existia a questão do convidado, né? O convidado ele tinha que ser protegido se ele entrasse na sua casa, né? É uma questão de honra. E aí eu vou resumir a história aqui, tá? Mas assim, tentam pegar os anjos, aí Ló oferece as 2 filhas virgens, os caras pegam as 2 meninas virgens, é uma confusão. A devassidão era tão grande que até os anjos, eles queriam esses 2 homens, né? Que apareceram em forma de homem, né? Não era uma coisa normal. Mas assim, versículo 13 diz assim: pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir. O pecado estava tão grande que Deus mandou juízo. Deus aniquilou tudo ali. E aí Deus manda o juízo, destrói a cidade, salva Ló. Aí na fuga de Ló tem a famosa história da estátua de sal, que a mulher de Ló olha para trás, simbolizando o crente que vive olhando para o passado. E vocês entenderam, né? Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Não. Veja, a história diz que na fuga, né, a esposa de Ló olhou para trás e virou um estátua de sal. E o anjo disse: não olhe para trás. Aí ela desobedeceu, olhou para trás e virou estátua. Enfim. Isso aí aconteceu, esse juízo, certo? Veja, eu sei que eu devia explicar a casa de história, mas eu não tive tempo. E, gente, só vai ter que apresentar do 12 ao 37. Então, eu estou com essa missão difícil aí, me ajuda. Capítulo 20. De novo, Abraão apresenta Sara, uma irmã dele. Dessa vez não foi para o Egito, foi para um rei chamado Abimeleque. Errou de novo. 21. No capítulo 21, você tem o nascimento de Isaac, que é para lá sua Bíblia 21. No versículo 3, diz assim: ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaac. E Abraão tinha
100 anos quando ele teve Isaac. Imagina um velhinho de 100 anos. Né? É muito difícil a pessoa passar por... Né? Hoje em dia você tem os centenários, mas são pouquinhos. Né? A bisavó da minha esposa ainda vive, ela tem 114. Amém. Tu crê 114? Amém. É mais velha que o Hitler. Né? Amém. Pela Bíblia ela tem mais 6 anos, né? Que ninguém vai passar de 120. Mas, nesse caso aí, Abraão morreu com... Sara morreu com 127 e Abraão com Matusalém morreu 700. com quantos anos? Sei mesmo. 969. Matusalém, a mulher... Depende da contagem, né? Mas enfim, isso é polêmico, tem a questão de contagem de ano, da guerra de calendário. Você que ele viveu bastante. Então no 21 você tem o nascimento de Isaac, a profecia se cumpre aí. Quando Isaac nasce, Ismael já tinha 16 anos. Então eram 16 anos aí de diferença. E aí quando ele nasce, no versículo... Deixa eu ver aqui... No versículo 9, diz que Ismael caçoava de Isaac. A gente caçoar é tirar onda, perturbar, enfim. Desdenhar, certo? A Bíblia não fala exatamente o que é. Mas desde aí, Sara começou a perceber de que o filho da carne não poderia viver junto com o filho da promessa, porque ia dar problema. E aí vem um período difícil na vida de Abraão, que é quando ele resolve... Sara pede através de Abraão para ele expulsar Agar e Ismael. E ele assim o faz. Certo? E aí, nessa saída, essa saída foi muito dolorosa para eles, está descrito aí no capítulo 21. Certo? Ismael veio a ser pai dos árabes, foi pai de uma grande nação. Ok? Então, aí no capítulo 21 você tem essa expulsão. No capítulo 22, que eu vou me reter um pouco a ele, fala do sacrifício de Isaac. Vocês conhecem a história do sacrifício de Isaac? Deus, abra a Bíblia de vocês aí. Capítulo 22, versículo 1 diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto. O holocausto é sacrifício. Sobre um dos montes que eu te mostrarei. Aí olha para mim agora. Deus pega o único filho de Abraão, o filho da promessa, e manda ele sacrificar o filho dele. Isso lembra alguma coisa? Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, é o único criado, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gênesis 22, o sacrifício de Isaac é um tipo de Cristo, certo? Que como eu já tinha explicado. Só que detalhes do texto aí, que passam despercebido. Versículo 5. Então, Abraão foi para Moriá com os servos dele e Isaac. No versículo 5 ele diz assim, alguém pode ler, por favor? Então disse aos empregados: Fiquem aqui com jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Quem disse que volta? Abraão. Não, dizendo daqui a pouco Voltaremos. nós voltamos. Quem é nós? Versículo 7. Estão percebendo aí onde eu quero chegar, né? Sim. Versículo 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão diz assim: Não sabe de nada, não sabe. Brincadeira. Abraão diz assim: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Ou seja, ele está subindo no monte, ele sabia que ia ter que matar Isaac. Aí ele tem uma fé tão grande Deus proverá. que diz assim: Deus proverá. Então, eu estou lendo aqui, é muito fácil eu ler, né? Mas Vai viver? vai viver a situação de quem aqui teria essa fé de
de obedecer esse mandamento aí. Seu único filho, filho da promessa que Deus tinha prometido. Então, de alguma forma, Abraão sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Eu não sei o que se passava na cabeça de Abraão. Se ele achar que Deus ia ressuscitar, que apareceu, eu não sei. Eu sei que ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Certo? Então, esse é o ponto cume da fé de Abraão. É Gênesis 22. E esse monte aí, ele é muito simbólico. Porque nesse monte, depois, foi construído o templo onde se oferecia sacrifício. Davi oferecia os sacrifícios ali também, para aplacar a ira de Deus. E Abraão ofereceu o sacrifício ali. Então, quando você começa a olhar as coisas assim, você vê que nada é por acaso. Tudo tem um porquê, tem uma simbologia por trás. Certo? Então, isso é um paralelo muito claro no sacrifício de Jesus Cristo. Certo? Então, eu botei aqui. Sabia Abraão que Deus faria algo antes de subir? É o versículo que a gente lê. Me parece que sim, certo? Moriá é um lugar de sacrifício, certo? No versículo 14 é de onde vem aquela palavrinha Jeová Jireh, 22:14. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então a gente fala de Jeová Jireh, Deus da provisão. Muitas vezes a gente lembra que ele vai prover alguma coisa, a gente associa a coisa material, né? E quando você for ver o original mesmo no texto, o contexto aqui é Deus proverá para si um cordeiro, versículo 8. Mas ele também é o Deus da provisão material, mas também de tudo, na verdade, na nossa vida. Eu sei que você já explicou, mas é só para realmente tirar a dúvida. Você acha que Abraão tinha alguma dúvida de que voltaria com Isaac? Ou ele tinha certeza que ele voltaria com Isaac? Olha, o que Abraão pensou, eu não sei, eu posso só conjecturar. Mas você vê que pelo texto ele diz assim, voltaremos. Então ele sabia que ia voltar. Mas vocês voltarem, porque estava dando uma resposta aos servos, né? Só tinha ele e Isaac subindo. Ele tinha certeza. Ele deixou o jumento e o servo na fogueira e subiu com Isaac. Ele não podia dizer eu vou voltar. Ele disse nós voltaremos. Então só podia nós, a gente usa para dois ou mais. Mas a fé dele aí foi que Deus ia prover, ia fazer uma. Respondi a tua pergunta? Então, muitas vezes a gente lê o texto e passa despercebido por esse detalhe, né? Então, se você pegar a sua Bíblia aí, versículo 5 e versículo 8, você vai ver que ele tinha fé, ele era o pai da fé, né? E para ele chegar nesse ponto aqui, meu amigo, começou lá de Gênesis 12. Foram várias provações que ele passou. Então, a vida de Abraão é uma provação, certo? Deus foi desenvolvendo a vida dele para que ele chegasse nesse ponto aí. É por isso que ele é chamado pai da fé. Porque ele teve a coragem de obedecer a Deus, mesmo a esse nível, certo? Aí traz a reflexão. Essa reflexão não precisa nem falar, né? Pensem aí direitinho. Se fosse você no seu lugar, né? Mas enfim. No capítulo 23 você tem a morte de Sara, certo? Ela morre aos 127. No capítulo 24, Abraão procura uma esposa para Isaac. E esse capítulo sobre matrimônio, ele é repleto de princípios, porque, veja, ali, Gênesis 24 não vai me dizer com quem eu devo casar, certo? Mas me mostra que geralmente, quando há um jogo desigual, geralmente dá problema, certo? Então, ou a tua fé te tira do mundo, ou o mundo tira a sua fé. Você vai ter que escolher quem você vai alimentar mais. Se sua fé ou o mundo. Qual o princípio aqui? É que, para não se misturar com a idolatria local, Abraão pediu um servo de confiança para que fosse até a casa. Eu esqueci o nome do... Foi para a casa de um parente, certo? Para buscar uma esposa da família dele.
certo? A esposa de Isaac chama Rebeca, certo? E para Rebeca era da família de Abraão também, certo? Então ele queria que fosse uma pessoa temente. Ele é irmão de... Certo? Da mulher de Naor, que era irmão de Abraão. Isso. Eu botei uma árvorezinha aqui mais na frente. Vocês vão ver isso em casa, tá? Na hora. É Naor. Isso. Então você tem a morte de Sara no capítulo 23, a busca de uma esposa para Isaac, certo? Aqui teve oração, certo? Só simplesmente chega lá e pega qualquer um. Teve oração, teve de quem ele escolher, de que família ia tirar. Então, assim, você vê um princípio aí, sabe? Geralmente, não estou dizendo que isso é o caso geral, tá, gente? Mas quando você casa com alguém que é mais parecido com você e compartilha a sua fé, a coisa se torna mais fácil, né? Quando você é crente já e casa com uma pessoa descrente, tende a ter conflito. Não estou dizendo que é todo caso não, tá? Mas a Bíblia mostra isso constantemente, certo? O que acontece com essas famílias. Então nasceu Isaac, certo? Ele casou com Rebeca. E 20 anos depois, só 20 anos depois, eles têm um filho, certo? Isaac era um homem dócil, tranquilo, era conciliador, você vê a história dele. Ele era um cara conciliador, era um cara pacífico, certo? E o defeito dele é que ele era um cara sem controle da própria casa. A gente diz isso pela história. A história mostra isso pra gente. Veja, ele teve um filho, um casal de gêmeos, que vocês vão abrir a Bíblia em você em Gênesis 25. Os gêmeos chamavam Jacó e Esaú. Agora olhe para o quadro. Isaac gostava de quem? Isaac gostava de Esaú. A mãe, Rebeca, tinha preferência por Jacó. É porque eu escrevi Israel, mas é Jacó. Certo? Certo. Nasceram esses dois aqui. Eram gêmeos, certo? Quem era o mais velho? Esaú. Jacó era o mais novo. Aí no versículo 3 aí do capítulo 25, já tem uma profecia de que o mais velho serviria o mais novo. Quando geralmente é o contrário. Certo? Então veja. Você vê que os pais deles não eram uma só carne nesse sentido. Eles tinham preferência pelos filhos. Jacó enganou Esaú. E Esaú tinha raiva de Jacó. Aí veja como a família estava. Família totalmente desestruturada. E Isaac não tinha pulso para controlar. Né? E o que é que acontece? Jacó, que era o da descendência, a profecia já dizia que a descendência viria de Jacó. A palavra Jacó significa enganador. Então, Jacó era uma pessoa ardilosa, uma pessoa enganadora, uma pessoa que trama, faz tramas para conseguir aquilo que quer. E você vê isso claramente na vida de Jacó. Jacó foi um cara meio covarde, assim, enganou o irmão, roubou a primogenitura dele por um guisado, é uma história famosa. E Esaú era aquele cara fortão, peludão, caçador, macho alfa, tomador de bomba, que vai para academia, brincadeira. Então Jacó era aquela ideia do macho alfa. Esaú era essa ideia desse cara. E Jacó era um cara da casa, era um cara mais da conversa. E aí, não, Jacó. E aí ele engana Esaú, rouba a primogenitura dele, certo? E ainda rouba a bênção do pai. Quando Isaac já estava bem velhinho, ele foi abençoar os filhos, né? Foi transmitir a bênção. Estava sério, né?
E aí ele estava meio ruim da visão. A gente não sabe o que é que ele tinha. Mas não tinha óculos, né? Não tinha lente. E aí ele não via direito. Aí o que é que Jacó fez? Enganou o pai, se passou por Esaú e tomou a bênção de Esaú. Logicamente, Esaú ficou... Irado. Mas foi com a convivência da mãe também, né? A mãe também a cortou. É por isso que eu disse que a família é... Meu Deus do céu, essa família aí... É por isso que eu digo, não existe família perfeita na Bíblia, né? Então, assim, engana ele, rouba a primogenitura dele. Esaú ficou pé da vida. Jacó ficou torando aço, desculpa a expressão. O que é que Jacó fez? Fugiu. Voltou para a terra de... Ele voltou para a Mesopotâmia, um lugar chamado Padã Aram. E lá, ele foi para a casa do irmão da mãe dele, chama Labão. E na casa desse Labão, ele se ferrou, viu? Porque ele enganou o irmão, ele foi enganador a vida dele toda. E lá ele passou 20 anos na casa do sogro. 20 anos. Aí veja só, olha para mim. Ele foi para lá para casar. Veja só, ele trabalhou 7 anos pela primeira esposa. Ele queria casar com uma mulher, chamada Rebeca. Aí Labão, o sogro dele, disse assim, ó, tu não vai casar com Rebeca não. Primeiro tu vai casar com uma velha, que chama Lia. Porque senão tu vai casar com uma mais nova, a mais velha vai ficar encalhada, não pode. Aí trabalhou 7 anos com Rebeca. Quando foi, ele disse, agora eu quero Rebeca. Aí disse, não, tu vai primeiro Lia. Já começou a enganação, né? Trabalhou mais 7 anos, sem salário, com Rebeca. São 14. Depois ele trabalhou mais 6 anos para adquirir o gado dele. Ele ficou 20 anos na casa de Labão. E Labão mudou o salário dele 10 vezes. Ele se ferrou na casa de Labão. Então em Labão, ele aprendeu que a lei da semeadura. Da mesma forma como ele enganou, ele passou a se enganar, certo? Então ele sentiu um pouquinho do próprio veneno, certo? Lá em Labão. E aí a história continua, certo? Estou resumindo aqui, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Aqui, Jacó foge para a Mesopotâmia, em Padarã, trabalha 7 anos por dia, 7 anos por Rebeca, 6 anos. Abra a Bíblia de vocês aí no versículo 31, 21. Com licença. Só para esclarecer um ponto na minha mente. Se Esaú e Jacó eram gêmeos, então Esaú foi considerado o filho mais velho? Porque ele nasceu primeiro. Ah, tá. Ele sai primeiro do ventre. Entendi. E Jacó sai segurando o calcanhar dele. Ah, tá. É porque... Sabe como a gente diz assim? Fulano deu uma rasteira em fulano, cicrano, puxou o tapete. Ah, tá. Essas analogias são sempre no pé, né? Por quê? Porque é um ato covarde. Jacó já nasceu agarrando o pé do irmão mais velho. Entendeu? Desde aí já era bem simbólico a coisa. Entendi. Então, abriram a Bíblia, Gênesis 31, 21. Isso aí foi um embate que Jacó teve com Labão. Aí Jacó disse isso aí para ele. Leia aí, por favor. Gênesis 31, 21. Desculpa. É o 41. 20 anos. Fiquei 20 anos na sua casa. É esse, né? Isso. Trabalhei 14 anos para conseguir as suas 2 filhas e 6 anos para conseguir os seus animais. 10 vezes. E ainda por cima, o Senhor mudou o meu salário umas 10 vezes. Então veja, ele comeu ali um pouco de amaldiçoado na casa de Labão. Ele aprendeu o que era ser um Jacó na vida de outra pessoa. No capítulo 31, Jacó precisava voltar para a terra. Já estava o embate com o sogro, já estava 20 anos, o desgaste já estava muito grande. E aí ele volta, só que nessa volta tem um conflito com o sogro, certo? Ele tem, na volta, ele tem uma luta com o anjo, certo? Essa luta, minha gente, infelizmente eu não tenho tempo de explicar aqui.
Mas assim, é muito significativa essa luta. Essa luta representa a batalha espiritual em Deus, que só é vencida quando você se submete à vontade dele. Jacó só ganhou essa luta porque ele se submeteu ao anjo. Isso representa, na vida do crente, muitas vezes você tenta ganhar as coisas pelo seu próprio braço, você não entrega os seus planos a Deus. É aí que você perde. Você ganha a batalha em Deus quando você perde, quando você se entrega para Ele. É isso que essa batalha representa. Jacó teve essa guerra com o anjo, essa batalha com o anjo do Senhor, que provavelmente era Jesus, anjo com A maiúsculo, com 97 anos de idade. Durante 97 anos de idade, Jacó viveu com a força do próprio braço. Só aí, Jacó, depois de tudo que ele sofreu, ele começou a mudar. E nessa batalha, Deus muda o nome dele para Israel. Ele não mais é um enganador, ele é aquele que luta com Deus. Aquele que luta com Deus é o significado da palavra Israel, certo? Então, a Bíblia não vai se denominar a Jacó mais como Jacó, mas como Israel. Ficou claro isso? Eu gostaria de ficar mais... Eu tenho até que horas? Até 40, né? Já estourei aqui. Eu gostaria de ficar mais tempo, certo? A gente também. Tá muito bom, é. Valeu isso aí, tá? Qualquer dúvida pode falar comigo também. Eu pus essa árvore genealógica aqui, certo? Para exemplificar, não consegui chegar nela, mas dê uma olhadinha em casa. Eu botei aqui também princípios que eu, Renato, consigo identificar. Mas cada um na sua leitura bíblica, com certeza vai trazer princípios para a sua vida também, certo? Qualquer dúvida, gente, por favor, eu vou orar para a gente encerrar, certo? Podem falar, tirar dúvida, certo? Ficar à disposição.